Muito boa tarde, sejam bem-vindos. Este é mais um especial de informação. Estamos hoje neste palco que pode ver na Câmara Municipal de Alvaiázere, no salão ou na sala de presidência do nosso anfitrião, o Presidente Paulo Tito Morgado, mais uma vez a ERTS a ser recebida em Alvaiázere. Alguns assuntos em cima da mesa, vamos estar na sua companhia até bem perto das 19 horas, já sabe, pode acompanhar-nos pelas frequências 98 e 92 FM e ainda pelo nosso site, emissão por áudio e também por vídeo no nosso site radioertz.pt. E aquilo que nos traz aqui a Alvaiázere, um dos assuntos, digamos assim, é essencialmente a questão que está relacionada com financiamentos. E ainda há poucos dias, há poucas semanas, saiu então essa novidade de que Alvaiázere ocupa a 5ª posição, isto no que diz respeito aos municípios da região centro, a 5ª posição no que diz respeito a financiamentos do FEDER, e isto quer dizer que o município de Alvaiázere tem dotado o concelho de mais recursos, tem possibilitado à população ter acesso a outros serviços, a outras estruturas, e é sobre isso mesmo que iremos então começar por falar nesta entrevista, aliás, e começando por agradecer ao Sr. Presidente Paulo Tito Morgado. Muito obrigado por mais uma vez nos receber em sua casa, é com muito gosto que aqui estamos, e por isso, Sr. Presidente, pergunto-lhe, tendo em conta este financiamento, e vamos começar essencialmente por aí, estes valores de financiamento, se calhar à primeira vista alguém pode pensar que a Câmara, enfim, está a gastar muito dinheiro, mas não é bem isso que acontece, convém esclarecer. São investimentos que possibilitam à população ter acesso a mais e melhores serviços e estruturas. Obviamente, antes de mais, quero agradecer a vossa presença hoje aqui e a oportunidade que me dão, obviamente, mais uma vez, de chegar ao vasto auditório da ERTS. Muito obrigado, muito boa tarde para vocês, obviamente, e para todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver. Falou-me em gastos, aquilo que eu considero é que, de facto, nós estamos a fazer um esforço enormíssimo para o desencravamento do desenvolvimento deste concelho. E é isso que me tem movido ao longo destes 8 anos e pouco já levo de mandato autárquico, obviamente não acontece por acaso. Os rácios que falou há um bocadinho apontam para um 5º lugar a nível de toda a região centro. Somos cerca de 100 municípios, alguns muitíssimo maiores que os nossos, estão cá. Todas as sedes de distrito, Leiria, Coimbra, Viseu, Aveiro, por aí fora, a competir connosco, e ainda assim Alvaiázere consegue ombrear com um 5º lugar em termos de rácio de investimento per capita, o que é de facto notável. Eu não considero gasto porque nós temos tido uma política de investimento muito assertiva, muito objetiva no sentido de infraestruturar. E, portanto, não gastamos desmesuradamente. Aliás, nós temos tido, e desde o meu primeiro mandato me orgulho de poder dizer isto, digo com satisfação, temos tido sempre um investimento em bens de capital, e por isso bens de investimento, muito superior àquilo que são as nossas receitas para esse efeito. E, por outro lado, temos gasto muito menos em despesa corrente, naquilo que são os consumos, os consumíveis, os salários, os combustíveis, a energia elétrica, e por aí fora, temos gasto muito menos em despesa corrente do que aquela que é a receita corrente que a Administração Central nos entrega para nós gerirmos. Portanto, temos deslocalizado muito do valor que é destinado à despesa corrente e temos transformado em investimento de capital, o que é notável de facto. Não é muito frequente, não acontece com muitos concelhos, mas acontece felizmente com Alvaiázere, e há vários anos esta parte, desde o meu primeiro mandato que assim acontece, e valores na ordem de cerca de 1.200.000 euros, nessa ordem de grandezas, que nós conseguimos deslocalizar daquilo que são as despesas correntes do município, que são dinheiros que nos são entregues para a nossa gestão da despesa corrente do município, e que nós não gastamos em despesa corrente, não gastamos em consumíveis, e realocamos, reafetamos em investimento. Portanto, não é à toa de facto que aparecemos assim. Aliás, eu diria, peca por defeito essa notícia de que estamos em 5º lugar, porque era a data de 31 de dezembro. Sendo certo que isso representava cerca de 8,5 milhões de euros de investimento só FEDER, porque há uma série de outras medidas. Nós, a esses 8,5 milhões de euros de FEDER, a crescermos cerca de 3 milhões
que já estão aprovados, estão contratualizados, nomeadamente para uma unidade de saúde familiar, para um novo centro de saúde, para um centro de incubação de negócios ou para o centro escolar de Alveiazer, se nós somarmos esses cerca de 3 milhões, eu estou em crer que passaremos e eventualmente chegaremos ao primeiro lugar a nível de toda a região centro, dos 100 municípios da região centro, que é notável. Para além disso, não podemos esquecer que temos conseguido ir captar fundos também, para além de fundos FEDER, fundos do PRODER, fundos do POVT, Programa Operacional de Valorização Territorial. Nós fomos um dos 16 municípios a nível nacional que conseguiu requalificar um espaço desportivo que está preparado para mais 20, 30 anos seguramente para desempenhar as suas funções com dignidade e com qualidade. Conseguimos através de fundos que não têm sequer a ver com aquilo que estamos agora aqui a falar, com o FEDER, tem a ver com outra coisa, que é o Programa Operacional de Valorização Territorial, um programa de nível nacional. Conseguimos também ir aí buscar cerca de 600 mil euros. Conseguimos ir buscar fundos comunitários no âmbito de outro programa comunitário que não o FEDER, neste caso o PRODER. Conseguimos ir buscar dinheiro também para a habitação social, que extravasa todos estes valores. Portanto, o rácio que aponta é um rácio que se baseia no investimento FEDER na ordem dos 8 milhões e meio de euros. Nós neste momento já estamos em cerca de 11 milhões e meio de euros FEDER, portanto essa informação até já está desatualizada e peca por defeito. E se aí somarmos todas as outras participações que nós temos conseguido obter aqui para investir no nosso território, nós seguramente estamos muito acima desses rácios. Portanto, obviamente é um motivo de satisfação, é seguramente também fruto de muito trabalho, de muito esforço do Presidente, da equipa que eu acompanho, obviamente, porque sempre procurei rodear-me de gente dinâmica, de gente capaz, e de toda esta equipa da Câmara Municipal que tem trabalhado, dos técnicos, que têm trabalhado também de forma muito assertiva, muito objetiva, têm compreendido e percebido aquilo que são as mensagens que o Executivo transmite e têm respondido de forma muito, muito positiva, obviamente. Sr. Presidente, parte desse investimento, aliás, o investimento é direcionado para diversos setores, diversas melhorias, mas se calhar a grande aposta, digo eu, para além da educação, é a requalificação urbana. O que é que tem sido feito? Olha, nós temos cerca de 5 milhões de euros, de facto, já investidos em requalificação urbana, um pouco por todo o território, nomeadamente nos 3 principais aglomerados urbanos do nosso território. Portanto, aí é onde se vê, onde é mais notório, onde é também mais difícil intervir, porque implica contactar com centenas de proprietários e permitir, muitas vezes, a ocupação de algum espaço privado para o domínio público. Tenho feito sempre, ou quase sempre, sem recurso à expropriação ou indemnizações, portanto, com acordos de cavalheiros entre a Câmara Municipal e o proprietário no sentido da cedência, explicando-lhe que eventualmente a pequena parcela de terreno que possam ceder vai permitir, e a título gratuito, em grande medida, vai poder permitir valorizar a área sobrante e valorizar em uma proporção muito maior do que aquela que é o custo, digamos assim, que representa a cedência dessa pequena parcela, e isto implica muito trabalho. Portanto, essa requalificação urbana, de facto, esses cerca de 5 milhões de euros já investidos e que foram todos eles objeto de financiamento a 85%, e portanto estamos, diria, e por dar uma expressão, a queimar os últimos cartuchos. Temos a consciência que não vai haver muito mais folga para muitos destes investimentos. Por exemplo, a requalificação do pavilhão desportivo custou cerca de 600 mil euros, não voltou a haver nunca mais nenhuma medida que permitisse a obtenção de fundos comunitários para o efeito, e presume-se que não volta a haver no futuro qualquer valor para esses investimentos ou para essas reconversões. E portanto o que nós fizemos foi efetivamente aproveitar todos os recursos possíveis, na consciência de que os tempos de hoje não são aqueles que foram há 10 ou há 15 ou há 20 anos atrás, em que havia dinheiro para tudo. Então, nós procurámos de forma muito objetiva, muito assertiva, ver quais eram as prioridades de investimento, quais eram as nossas necessidades e o que é que nós teríamos forçosamente que investir agora, sob pena não termos mais hipótese de investir, não termos mais a possibilidade de captar recursos para esses fins,
porque os próximos quadros comunitários de apoio, nomeadamente em que estamos a entrar agora, não prevêem já a possibilidade de investir nessas matérias. Portanto, fizemos-lo desde logo, como disse bem, em matéria da requalificação urbana, portanto, fizemos um enormíssimo esforço em matéria da requalificação urbana, na consciência de que nós temos tido, nós, o Conselho, a região, o país, uma má política de ocupação dos solos e, portanto, eu achei que nós devíamos focalizar-nos muito na requalificação urbana, no sentido de poder promover, ou pelo menos fazer com que as pessoas percepcionem que é muito preferível localizarem-se, instalarem-se, viverem num meio urbano, ainda com características eminentemente rurais, como são as nossas, mas num meio mais urbano, do que andarem a construir de forma muito dispersa no território. É mau para eles e é mau para nós todos que pagamos impostos. É mau para quem tem que fazer as infraestruturas. Repare que se nós tivermos que fazer infraestruturas para uma casa isolada a 200 metros, e 200 metros é muito isolada porque tem muitos custos para nós, se tivermos que levar a água, o saneamento básico, a luz elétrica, o transporte escolar, a limpeza urbana, a limpeza de bermas e valetas, a pavimentação ou manutenção da pavimentação. E todas estas situações acarretam enormíssimos custos para o erário público, para todos nós. E, portanto, se nós formos calcular isso, valor per capita, por cabeça ou por agregado familiar, chegam a ser dezenas de milhares de euros para um único agregado familiar, o que se torna incomportável para o nosso país. E nós temos que ter consciência disso, temos que ser extremamente racionais, extremamente conscientes, que não podemos continuar a manter o mesmo espírito de desenvolvimento que temos tido até agora. E, portanto, aquilo que quis fazer foi dotar de espaço público mais urbano as necessárias infraestruturas em matéria de qualidade, de sustentabilidade, de funcionalidade, de ergonomia e de estética, de modo a permitir mostrar às pessoas que se vive melhor eventualmente em comunidade, num meio mais urbano, como faziam os nossos antepassados, que se localizavam em aldeias e deixavam o resto do espaço para a agricultura, e que se concentravam em aldeias. É preferível viver aí do que disperso, até por razões também de segurança que no futuro próximo podem complicar com vivência de forma mais isolada. Portanto, foi um grande investimento, é verdade. Nesse sentido, no sentido de fazer perceber às pessoas que devemos ter alterações nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos em matéria de ocupação de solos. E, portanto, ao invés de proibir e dizer não pode construir, não pode fazer aí, então vamos fazer ao contrário. Mais do que proibir, vamos facilitar, vamos dizer aqui vive-se bem, aqui tem as condições para viver com segurança, de forma mais barata, com um processo de solução melhor e mais fácil. E, portanto, é isso que procuramos fazer com este grande esforço de investimento nestas áreas mais urbanas. Por outro lado, potenciar também comércio local, atividade empresarial, nomeadamente a atividade comercial. Portanto, se nós estamos a melhorar o espaço urbano, estamos também a melhorar a capacidade de fruir esse espaço, de utilizar e, obviamente, estamos a potenciar nesses espaços. É o que estamos a fazer, nomeadamente em duas áreas muito importantes, aqui em Alvaiázar e na povoação de Cavados. Um espaço que, ao longo dos anos, foi perdendo alguma preponderância em termos comerciais e, com estas requalificações urbanas, ou com estas obras de requalificação urbana, está a revitalizar novamente os espaços comerciais de outrora. Por outro lado, percebemos também, e desde o início começamos por fazer um grande investimento nessa matéria, também rondará cerca de 5 milhões de euros, que tínhamos que investir fortemente no setor da educação, infraestruturação do setor da educação. Antes de avançarmos para a educação, permita-me, toda essa transformação de que tem falado, já sublinhou, tem contato com essa compreensão e também com essa visão por parte da população, mas não fica por aqui, ainda há trabalho a fazer. Obviamente. Ouça, quando nós pensarmos que está tudo feito, estamos errados. Não sabemos o que é que estamos a fazer. Mas o grosso já está... Em termos macro, aquilo que é de facto estruturante está em vias de estar concluído, obviamente. Depois há que fazer tudo aquilo que são vias periféricas, capilares, e portanto completar, obviamente, ir completando a rede. Isso é um trabalho de anos, de décadas, e nunca estará completo. Portanto, há sempre a oportunidade de fazermos mais, de fazermos melhor, de continuarmos a evoluir. Agora, obviamente, aquilo que é infraestruturante, aquilo que é de facto determinante,
está neste momento em fase de conclusão. Aliás, quem visitou Alvaiazer há 10 anos atrás e visita hoje, um pouco todo o concelho, mas neste caso concreto, os espaços urbanos que tenho falado, vai seguramente encontrar já grandes diferenças, vai seguramente encontrar já aqui uma imagem completamente diferente no nosso meio urbano. E, portanto, não é à toa que nós investimos 5 milhões de euros. 5 milhões de euros é muito dinheiro. E, portanto, temos que investir, como disse, de forma muito criteriosa e a pensar, de facto, no futuro. Nós, neste momento, temos condições para construir urbanizações aqui dentro da vila de Alvaiazer. Dou-lhe este exemplo. Temos terrenos preparadíssimos para começarem a surgir ali urbanizações, porque, de facto, investimos fortemente nestas requalificações urbanas. E a intenção é exatamente essa, é agora, com estas urbanizações, passar a disponibilizar num futuro muito próximo espaço para construção a preços razoáveis, eu diria módicos, no sentido de fomentar de facto essa construção e, portanto, fazê-lo diretamente aos promotores, àqueles que querem fazer a sua casa. Ou seja, aquilo que nós iremos fazer é lançar a venda de lotes de forma faseada e com a obrigatoriedade de que esses lotes venham a ser objeto de construção num curto prazo. Caso não aconteça, o lote reverte novamente pelo mesmo valor em que foi vendido a favor da autarquia para voltar a ser colocado no mercado. Portanto, não aceitamos que haja depois o negócio desse lote, a revenda desse lote e mais-valias, o ganho de mais-valias por parte daqueles que não tiveram custo nele, obviamente. E, portanto, a nossa intenção é infraestruturar e colocar no mercado a preços diria, módicos, a preços baixos, terrenos para que, sobretudo, os jovens possam aqui instalar-se condignamente, possam aqui instalar as suas famílias. E, portanto, não é à toa que estes investimentos foram feitos nesse sentido. Ia também falar então desses 5 milhões investidos, mas agora na área da educação, centros escolares precisamente. Exatamente, nós temos a consciência absoluta de que a educação é o pilar de toda a nossa sociedade. E se nós queremos de facto evoluir enquanto sociedade, teremos que evoluir individualmente enquanto indivíduos. E só acontece se nós conseguirmos incrementar os nossos níveis de formação, os nossos níveis de qualificação e, portanto, isso só se faz através do setor da educação. Não há volta a dar, não há como escamotear isso. Ora, nós o que fizemos foi definir, desde logo, o plano estratégico para investimento nessa área. Tínhamos uma série de escolas primárias dispersas por todo o território, obviamente com grandes custos para a tutela também, e para nós, nomeadamente nos auxiliares, a tutela com os professores, e tínhamos, como disse, muitas escolas com poucos alunos em cada sala. Não é bom para os alunos, não lhe permite um bom processo de socialização e de aprendizagem, não é bom, efetivamente, para o erário público, porque implica um desperdício de meios e de recursos considerável. O que nós fizemos foi investir, mais uma vez com recurso a financiamentos comunitários, esses cerca de 5 milhões de euros foram apoiados no âmbito do FEDER em 85%. E, portanto, sem esse apoio nós não conseguiríamos, obviamente, um pequeno município como o nosso, não conseguiríamos, obviamente, suportar este tipo de investimentos. O que fizemos, como disse, foi definir um plano estratégico, construímos a carta educativa e, com base na carta educativa, definimos onde é que tínhamos que investir e o que é que tínhamos que investir. Qual a dimensão, não só para hoje, mas temos projeção demográfica feita até 2040, que nos permite saber, em face da pirâmide etária que hoje existe e do histórico dos últimos 60 anos, em face também daquilo que é a nossa capacidade, em termos razoáveis, de vir a modificar a pirâmide etária, digamos assim, pelo menos a condicionar a sua alteração, o que nós fizemos foi programar, projetar e investir em unidades, em centros escolares que se adaptem não só à realidade de hoje, como estejam preparadas para a realidade que nós teremos daqui a 20 anos, com a estrutura demográfica, com a pirâmide demográfica, com a estrutura etária que nós prevemos, através de estudos que foram realizados, para daqui a 20, 30 anos. E, portanto, investimos, obviamente, criteriosamente nessas áreas. Um dos centros educativos está já
quase há 2 anos em funcionamento, o outro está numa fase muito avançada da sua construção, e o que nós fizemos foi concentrar nestes 2 espaços toda a área da educação do nosso concelho. Além disso, temos também a funcionar aqui uma escola tecnológica e profissional que tem formado também centenas de jovens ao longo de todos estes anos, e que hoje, para além de jovens, já fornece também, digamos assim, formação à comunidade em geral, nomeadamente no apoio ao tecido empresarial em áreas muito específicas, na educação, formação de adultos também desempregados ou em contexto de trabalho. Mas, portanto, achamos que essa era uma peça fundamental. Fizemos-lo também de forma muito criteriosa nos locais que achamos chave. Por exemplo, o Centro Escolar da Senhora Maria está implantado junto a uma IPSS que tem também um pavilhão desportivo que permite utilizar com os recursos que ali estão disponíveis para a população. Tem também ali ao lado, pertencente à IPSS, uma creche, e portanto está ali tudo concentrado naquele meio. O mesmo se está a passar com o centro escolar que estamos a construir aqui em Alveasa. Está implantado em cima dos limites da EB23 secundária, portanto concentrando ali tudo o que era da educação, desde jardim de infância, desde JI, até ao 12º ano, até ao último ano do ensino secundário. Em toda aquela área, em todos aqueles hectares, estão concentrados as nossas crianças, os nossos jovens, e portanto 50 metros das piscinas municipais, 100 metros do pavilhão desportivo, 100 metros do campo de ténis, do parque radical, por aí fora. Portanto, tudo isto foi pensado no sentido objetivo de concentrar esforços e facilitar, obviamente, com isto tornar mais eficiente a gestão de recursos e facilitar, obviamente, a fruição destes equipamentos. Portanto, só aqui já estão cerca de 10 população escolar está então concentrada, vai estar concentrada nessas estruturas. Concentrada dentro de um ano, apenas e só nestas estruturas. Sr. Presidente, educação, podemos passar também para o turismo, outra das áreas que não foi deixada ao acaso face a estes financiamentos. Pergunto-lhe. Foi e está a ser feito. Está a ser feito. Foi e está a ser feito. Nós fizemos uma requalificação das margens do Rio Navão na zona mais apoente do nosso concelho, no limite do nosso concelho, limite poente, nomeadamente na Avanteira. Fizemos aí uma requalificação ambiental que nos custou cerca de 500 mil euros, 550 mil euros quase, e hoje é um espaço de fruição não só para a comunidade alvesarense, como sobretudo para a comunidade da franja que connosco confina, nomeadamente Concelho de Orém e até Pombal. Investimos bastante também financiado, em recuperação, reconversão de escolas primárias. Nós temos neste momento cerca de 16 escolas primárias que estão desativadas ou vão ser desativadas. Neste momento já estão umas 11 desativadas, algumas há muitos anos, e corriam sérios riscos de degradação rápida e acentuada. Ora, era um património que nós não podíamos deixar abandonado. Ainda houve, em tempos, algumas cedências de algumas dessas escolas para o tecido associativo, mas ainda assim, são muitas. Eu achei que fazia sentido nós pegarmos em muito esse património e reconvertermos para outros fins. Uma vez que elas hoje já não têm condições para voltar a ser escolas primárias, e não o terão seguramente no futuro próximo, também não tive intenção de as vender. Muitos concelhos aqui à volta, muitos municípios aqui à volta, acabaram por alienar esse património, 20, 25 mil euros cada escola. Ficaram, quanto a mim, a minha posição, sou um bocadinho bota de elástico muitas vezes nestas coisas, mas acabaram por ficar sem dinheiro, porque não é isso que vai encher os cofres e que vai permitir fazer grandes apoios, prestar grandes apoios à população, a fazer grandes investimentos. Acabaram por ficar sem dinheiro e sem o património. E mais, sem a garantia de que o privado que viesse ou que veio a comprar essas escolas, essas unidades, tivesse a sensibilidade e a preocupação necessária e suficiente para manter as suas características intrínsecas. E eu achei que não devia fazer isso,
E então, mais uma vez, fomos à procura de financiamentos comunitários para, in extremis, conseguirmos recuperar aquelas escolas. Obviamente, essas escolas não havia capacidade para recuperar se não fosse com financiamentos comunitários. Tomarmos nós ter o dinheiro necessário e suficiente para manter todas aquelas que estão em funcionamento, em belíssimo estado de funcionamento, quanto mais ainda estarmos a investir, a recuperar aquelas que já não funcionavam há muitos anos. Ora, o que nós fizemos foi adaptá-las a novos fins. Hoje, não sendo possível elas serem usadas como escolas, pensámos, ponderámos o que é que poderiam eventualmente, a que fins é que elas poderiam eventualmente destinar-se. E associámos isto a uma lacuna que nós identificámos também há muito tempo, que era a falta de alojamentos locais para o turismo, nomeadamente turismo em espaço rural. Nós tivemos aqui vários privados que noutro tempo, já em tempos muito longínquos, há 15, 20 anos, vieram a obter fundos comunitários, nomeadamente programas líder, que já acabaram, já não existem, outros, para recuperar património, neste caso para recuperar as habitações, para as transformar em turismo de habitação ou turismo rural. E o que é certo é que aqui por Alveás aconteceu, não sei se pelo resto do país, mas presumo que seja um fenómeno que eventualmente tenha ocorrido também muito, infelizmente, em todo o país. O que aconteceu aqui por Alveás é que os poucos proprietários que foram buscar fundos comunitários para recuperar essas casas com o intuito e na altura, com a obrigação de as transformar em casas de turismo rural ou turismo de habitação, o que fizeram foi adaptá-las para as suas casas. E hoje, se nós precisarmos de um quarto ou de uma casa para um fim de semana, para uma noite, para uma semana de estada de turistas, aqui em Alveás não temos nenhuma dessas disponível, basicamente. Ou encontramos, eventualmente estará uma, mas até aí encontramos muitas vezes alguma resistência à sua colocação no mercado de turismo. E, portanto, eu, tendo a consciência disso, sou extremamente crítico com este tipo de atitudes e, portanto, achei que não devia, mais uma vez, estar a compactuar com isso, estar a colocar este tipo de bens no mercado privado para que depois voltasse a acontecer o mesmo. E, então, isso, fazemos nós isto. Aquilo que os privados não foram capazes de fazer aqui, não tiveram dinâmica para fazer aqui, fazemos nós. E conseguimos, de facto, fundos comunitários. Neste momento estão 4 escolas concluídas. Estamos já a fazer projeto para mais 4, concluir projetos para mais 4. E o que nós fizemos foi reconverter essas unidades, essas escolas, em unidades de alojamento e centros de interpretação. São centros de interpretação temáticos. Temos, por exemplo, o Golfinho, é um centro de interpretação da arquitetura da pedra calcária, em que está ali muito bem patente e vincado, uma escola lindíssima, toda ela em pedra, muito bem aparelhada, uma recuperação fabulosa também, muito bem conseguida. Tivemos sorte também com o empreiteiro, com o projetista, que acabou por definir as regras daquela escola e por adaptá-la. Uma escola que está vocacionada para a interpretação daquilo que foi a arquitetura da pedra calcária, a arquitetura rural dos nossos territórios. Temos a Escola de Venda do Preto, por exemplo, que tem outro tema, tem o tema da arqueologia e, portanto, foi adaptada para mostrar àqueles que a visitam ou que ali pernoitam, mostrar um pouco daquilo que são os nossos espaços arqueológicos e que são as peças, digamos assim, que nós temos das diferentes idades de ocupação do nosso território pelos povos antigos. Temos a do Barqueiro, por exemplo, que se situa junto a uma importante linha d'água à Ribeira do Barqueiro, de Arena para a Ribeira de Alves, que também foi adaptada e está preparada, vocacionada para o Centro de Interpretação de recursos, dos recursos hídricos. Dos Ariques, que está instalada, implantada, tivemos a sorte, o privilégio de ter ali uma escolinha primária do Plano Centenário no coração da maior mancha de carvalho e cerquinho da Península Ibérica e, portanto, adaptámos essa escola também para o tema da interpretação da flora, aproveitando essa mancha de carvalho e cerquinho e todo esse espaço de floresta mediterrânica. Adaptámos a escola e a sua imagem para um centro de interpretação da flora mediterrânica e assim continuamos a fazer com as escolas no sentido de potenciar, obviamente,
o setor do turismo, no sentido de fazer com que, num futuro próximo, nós tenhamos aqui gente de fora a pernoitar, porque o turismo só funciona, só deixa cá rendimento se houver pernoita, se houver, de facto, noites passadas no território, só de passagem não deixa cá grandes recursos, e, portanto, a nossa intenção é essa, é facilitar essa pernoita. Não é da nossa competência, obviamente, depois vir a gerir isto. Muito em breve vamos lançar concurso para colocar nas mãos dos privados a gestão destes recursos, mas não deixamos de manter como património nosso, como propriedade nossa, estes bens. Não recebemos os 20 ou 25 mil euros pela sua venda, optei por não fazer assim. Ao invés de ainda gastarmos 25 ou 30 mil euros na sua recuperação, porque tudo o resto vem de dinheiros comunitários, vem dos contribuintes de toda a comunidade europeia, também, mais uma vez, foram projetos financiados a 85%, e, portanto, conseguimos com isto dar nova vida a estas escolas e esperamos com isso dar nova vida a esses territórios. São escolas que estão todas elas instaladas em pequenas aldeias, e a nossa intenção, obviamente, é quando tivermos ali o produto turístico a funcionar, que as pessoas possam também elas próprias obter rendimento, as pessoas que vivem nessas aldeias, nesses espaços, possam elas também próprias obter rendimentos oriundos da exploração desta escola, nomeadamente através da venda do queijo, do azeite, do vinho, do mel, dos frutos secos, dos bens essenciais, dos produtos da sua horta, àqueles que ali passam umas noites e seguramente encantados, porque será mesmo o termo, encantados com aqueles espaços que estão lindíssimos, acabam por conviver com a comunidade local e acabam por travar aí algum relacionamento e ser levados a fazer aí também algumas compras. E, portanto, foi mais um passo que me pareceu importante e que neste momento está também a ser aplicado por outros concelhos. Foi uma ideia que foi considerada uma ideia âncora, digamos assim, da comunidade dos municípios da Xistur, das aldeias de Xisto. Foi considerado um projeto âncora, pioneiro, inovador, e que agora, obviamente, e bem, é assim que isto deve funcionar, está a ser replicado em vários outros concelhos. Sei que há vários outros concelhos já copiar, adaptar aos seus concelhos esta ideia. Nós temos uma particularidade, ainda assim um bocadinho diferente, penso eu, de todos os outros concelhos, é que nós quisemos construir uma rede de alojamentos, ou seja, nós não nos preocupámos com uma escola ou duas em particular, mas a nossa visão para isto foi: vamos criar uma rede de alojamentos. Vamos construí-los todos diferentes uns dos outros, com temas completamente diversos uns dos outros, de modo a que o turista que visite e que pernoite uma ou duas noites numa destas unidades sinta de tal modo agradado e confortado com aquele espaço, encantado com aquele espaço, que a intenção foi mesmo essa, é deslumbrar, digamos assim, quem vem ocupar esses espaços, convencê-lo pelo deslumbramento, ter vontade, sabendo que há mais unidades deste género, há uma rede de unidades deste género, e todas elas diferentes umas das outras, completamente diferentes umas das outras, embora semelhantes nas suas géneros, nos seus princípios, queiram regressar ao nosso território no futuro, ou falar dele a amigos, no sentido de que venham a visitar e a pernoitar noutras unidades, com ambientes completamente diferentes, com temas completamente diferentes, com decoração completamente diferente, e voltarem a encantar-se com esses espaços. Portanto, para além disso, associámos também conseguimos financiamento comunitário para isso, associámos a cada unidade destas uma rede de percursos pedestres, porque achamos que este tipo de unidades, e dado o enquadramento em que elas estão, o enquadramento paisagístico e arquitetónico em que elas estão, e mesmo sociológico em que elas se enquadram, nestas pequenas aldeias, como disse, são, por força de razão, para um turismo, uma classe média, de meia idade, com famílias com filhos, em regra, que têm por vontade fazer turismo de natureza, fazer turismo de descanso, e aqui, obviamente, encontram por excelência meios para o conseguir. Muito bem, Sr. Presidente, e é com esse exemplo, com esse dinamismo, que chegamos ao fim desta primeira parte. Vamos voltar já de seguida para esta entrevista com o Presidente da Câmara Municipal de Alvaiaza, Paulo Tito Morgado.
Estamos de volta, a segunda parte deste especial de informação em direto da Câmara Municipal de Alvaiázere, onde estamos na sala da Presidência, no gabinete da Presidência, efetivamente com o Presidente Paulo Tito Morgado, que mais uma vez faz o favor de receber a reportagem da ERTS. Sr. Presidente, já aqui então sublinhámos várias vertentes deste investimento que o município tem aproveitado, muitos milhões de euros, muito trabalho à vista. Ainda há aqui algumas situações que falta sublinhar, alguns investimentos que não conseguimos então sublinhar nesta primeira parte, por isso peço-lhe encaminhe-nos então nesta entrevista o que é que falta abordar. Bem, eu já lhe falei em investimentos de diversa ordem, nomeadamente na educação, na requalificação urbana, agora no turismo. No turismo, por exemplo, ainda tivemos oportunidades para recuperar aldeias históricas. Aldeias estavam completamente abandonadas, nomeadamente a aldeia da Cigueira e a aldeia das Pardelas, uma na área mais do xisto. Quando diz abandonadas, quer dizer que não tinha já qualquer um população habitante, residente. não tinham sequer um habitante. E neste momento estão já a prepararem-se privados para requalificar as suas casas, para a recuperar e presumo uns para habitação própria, permanente ou não, outros para rendimento, nomeadamente para os colocarem no mercado do turismo. Obviamente que são investimentos importantes, são investimentos que promovem o desenvolvimento por via de promoção dos negócios. Isso é fundamental. A esse título, estamos neste momento, por exemplo, para iniciar aqui a requalificação, a adaptação de um edifício numa incubadora de empresas. É essencial, de facto, nós promovermos a capacitação do tecido empresarial. E essa é uma das áreas que cabe aos municípios e seguramente que no presente e no futuro próximo é da maior importância. E, portanto, nós estamos também, não só nessa matéria, na incubadora de empresas, como na requalificação e ampliação de uma área industrial que temos, a zona industrial da Aveleira, está neste momento a ser ampliada e infraestruturada essa ampliação, como no projeto que estamos a desenvolver para uma grande área de localização empresarial junto ao nó de Cabaços, ao nó da autoestrada, da A13. Portanto, estamos aí também a fazer um considerável investimento. Fizemos grande investimento, também cerca de 2,5 milhões de euros, quando nos últimos anos quase ninguém aposta nessas áreas, em matéria de saneamento básico. Saneamento básico só dá muitas vezes chatices, não é visível, portanto politicamente não é o mais apetecível, porque não é visível à superfície, anda todo enterrado, mas quando se faz saneamento básico, o que nós fazemos é destruir aquilo que existe, é partir a estrada. Sabem que é um serviço que está lá. Mas eu penso que as populações se sentem e têm dele necessidade. Aliás, e nós estamos com isto, obviamente, a proteger o presente e, sobretudo, proteger o futuro dos nossos territórios e da nossa gente. Estamos a apostar, obviamente, na defesa e na preservação do nosso meio ambiente, na não contaminação dos aquíferos. Nós estamos aqui num queixo suíço, isto é um território calcário, portanto muito esburacado lá por baixo, é um território de captação de recursos hídricos para depois despejar, diria assim, verter para as linhas de água que temos a jusante, nomeadamente o Navão, o Zezer, o Tejo, e portanto temos que ter preocupações nessa área. E tivemos, de facto, fomos pioneiros. Eu recordo-me em 2008, sensivelmente, quando lancei cerca de 2,5 milhões de concursos públicos, não tinha na altura qualquer cêntimo ainda em perspectiva em matéria de financiamento comunitário. Cheguei a dormir mal, confesso, sem transmitir isto, hoje digo com algum sorriso, obviamente, porque esses tempos passaram e nós conseguimos depois vir a obter financiamentos comunitários por efeito, mas quando lancei 2,5 milhões de obra, sem ter a noção onde é que iria conseguir buscar dinheiro à comunidade europeia para financiar isto, mas na expectativa de que ele teria que aparecer, trabalhando, batendo a muitas portas, lutando, não nos confinando aqui ao nosso espaço, ao nosso território, aqui ao gabinete ou aqui ao Conselho, e muitas vezes para Coimbra, para Lisboa, para Leiria, para as mais diferentes plataformas onde conseguimos obter estes financiamentos. Ele havia de aparecer, e felizmente apareceu, obviamente. Mas não deixa de ser relevante, não deixa de ser importante um conselho com a nossa dimensão ter feito este tipo de
infraestruturação, digamos assim. Outra que nós não deixámos perder e que foi financiada a 100%. Na altura não conseguíamos, obviamente, porque havia limites em termos de valores para que cada município se candidatasse à limpeza das margens de linhas de água, de ribeiras, de linhas de água, de rio, e o limite eram 100 mil euros por entidade financiada. O que nós fizemos foi, sim senhor, então já que a Câmara só pode financiar até 100 mil euros a limpeza de linhas de água, a limpeza das margens de ribeiras e rios, então vamos nós fazer os projetos todos, vamos fazer as candidaturas, vamos falar com as juntas de freguesia, que são entidades também elas passíveis de concorrer a isto, e ao invés de termos uma, temos 6 ou 7, e conseguimos de facto replicar por 5 aquilo que nos era possível fazer só com a nossa capacidade. As juntas de freguesia foram, digamos assim, a barriga de aluguer para conseguir e buscar financiamento comunitário para promover a limpeza de linhas de água. Isto é ter algum espírito, obviamente, criativo, contornar algumas balizas que nos dão, sem, obviamente, contornar a lei. Portanto, as juntas de freguesia concorreram pleno direito, obviamente, com a ajuda do município, que se não fosse o município a fazer os projetos, a preparar as candidaturas, a ajudar as juntas de freguesia em toda esta matéria, nunca teria sido possível. Qualquer das juntas de freguesia não tinha recursos nem técnicos, nem humanos para promover este tipo de trabalho. Mas nós estamos aqui, apesar de serem autarquias locais com independência financeira e jurídica, a Junta de Freguesia e a Câmara Municipal são completamente independentes, mas não deixamos de ter o mesmo fim, que é servir a população, é servir o nosso território. E, portanto, nesse sentido, o que nós fizemos foi dar as mãos e dizer, temos aqui esta oportunidade, existem estes recursos financeiros disponíveis agora, num curto espaço de tempo, vocês estão disponíveis para avançar, preparando nós todo o terreno, fazendo nós tudo. As juntas de freguesia, obviamente, disseram-nos sim, responderam-nos afirmativamente, e também aí conseguimos cerca de €500 mil para fazer aquilo que era da responsabilidade dos privados, era e é por força da lei. A limpeza das linhas de água, das margens das linhas de água, é da responsabilidade dos privados que elas confinam. Mas ainda assim, tendo nós a capacidade de ir buscar dinheiro comunitário, com os nossos cofres era impossível suportarmos isto tudo, obviamente, mas ir buscar dinheiro comunitário para fazer este tipo de trabalhos, aqui investimos. Portanto, nota-se de facto, como disse logo no início, muito para além daquilo que é estarmos em quinto lugar a nível de toda a região centro, com os valores de 31 de dezembro do ano transato. Eu diria que se nós somarmos os mais 3 milhões de euros de FEDER que já conquistámos depois disso, e somarmos todos os outros financiamentos, por exemplo, em habitação social, em que conseguimos também cerca de €500 mil para, neste caso, de outro programa, do IRU, para construção ou adaptação de edifícios à habitação social. Também acresce tudo isto e esses rácios que são notícia, digamos assim. Se nós somarmos isto tudo, eu estou em crer que nós estaremos, sem fazer muito mais contas, estaremos seguramente no pódio, nos 3 primeiros lugares a nível da região centro. O que num concelho pequenino como o nosso, sem fazer perigar a sustentabilidade financeira, o equilíbrio financeiro do município, eu acho que é de facto notável e, obviamente, enche-me de satisfação a mim e eu penso que a todos aqueles que me acompanham, aos 97 colaboradores que tem este município, somos 97 no total, aos 97 colaboradores que tem este município, acho que nos orgulha, obviamente, este trabalho e este esforço que temos levado a efeito, sobretudo pelo gosto que nos dará um dia, quando olharmos para os nossos filhos e para os nossos netos a viver neste território, esperamos nós, de forma muito agradável, muito mais bem preparada, eventualmente, do que outros territórios que estão connosco a competir, obviamente. Sr. Presidente, estamos na reta final deste especial informação, mas não queria desaproveitar esta oportunidade sem poder falar desta recente novidade, e tem sido uma entrevista feita com boas notícias. Teremos que finalizar com uma desagradável, esta questão do mapa judiciário. Alveiazer acaba também por poder sofrer na pele esta remodelação. Ou seja, temos estado a falar do esforço que o município faz para colocar estruturas, serviços ao dispor da população, mas depois vemos o poder central com estas decisões que podem, ao fim e ao cabo,
equilibrar esta balança do bem e do mal. Acredito que não tenha ficado nada satisfeito com esta notícia de tribunal passar a ser uma secção de proximidade. Obviamente que não. É mais um constrangimento que nós temos pela frente. A vida é feita disto e nós, obviamente, vamos ter que ser capazes de ultrapassar a situação. Nós estamos, o território de Alveaze está há cerca de 6 décadas em perda demográfica. Nós, em 1950, em Alveaze tínhamos o dobro da população que temos hoje. E, portanto, de então para cá, nestas 6 décadas, tem havido uma perda na ordem dos 10, 11% por década, uma perda populacional. Estas infraestruturas e todo este imenso investimento que lhe tenho estado aqui a falar, não vai conseguir inverter esta tendência de perda demográfica de um dia para o outro, de um ano para o outro, nem numa década eventualmente. Eu tenho consciência que aquilo que hoje tem sido o meu esforço e toda a equipa que me acompanha, é um esforço que eventualmente conseguirá trazer sérios frutos dentro de 20 anos, não antes. E eu estou de saída, daqui a 3 anos e meio não me encontram aqui, não é? Por força de razão até, não é por obrigação legal, por imposição legal, mas porque eu próprio também acho que tenho consciência que nós devemos estar nos cargos, nas funções, neste caso de liderança, num período limitado de tempo também. Mas pronto, tenho consciência, isto para dizer, tenho consciência que eventualmente todo o investimento que hoje está a ser feito conseguirá ter visibilidade na alteração da estrutura demográfica, eventualmente daqui a 20 anos, 30 anos talvez, dizem os estudiosos da demografia. Ainda esta semana tive aqui uma equipa de professores universitários da Universidade de Aveiro que está connosco a trabalhar nesta matéria de estudo demográfico, das projeções demográficas, para afinarmos de forma muito detalhada essas projeções, para sabermos exatamente que recursos, que meios é que nós precisamos ter daqui a 5, daqui a 10, daqui a 15, daqui a 20, daqui a 25, 30 anos, nomeadamente em termos de creches, de jardim de infância, de lares de idosos, por aí fora, que recursos é que nós temos que ter e com que estrutura, com que dimensão é que nós temos que ter em cada momento no futuro para responder à nossa estrutura demográfica, à nossa população nas faixas etárias que ela terá daqui a 10, 15, 20, 30 anos, mas obviamente que tenho consciência que este investimento só trará efeitos a partir dessa altura, de 20 anos eventualmente. Espero já estar a sentir-se uma inversão séria desta tendência de perda. Até lá, obviamente, a Administração Central o que faz é olhar para estes territórios como o nosso, territórios de baixa densidade demográfica, territórios onde somos poucos e onde para eles os votos não contam, porque são mesmo muito poucos, olhar para eles e dizer, bem, é mais um risco, vamos tirar este do mapa, que este não nos chateia muito. E eu acho que é basicamente isto, porque aquilo que fazem aqui, o Tribunal de Alveaze é uma estrutura relativamente recente, tem 30 anos, sensivelmente, o edifício, está em bom estado de conservação, apesar de agora ter umas pequenas obras de remodelação, são pequenas obras de manutenção até, mais de remodelação, e portanto o edifício tem um custo, a manutenção desta estrutura de edifício, das pessoas que ali trabalham com água, luz, por aí fora, tem um custo na ordem dos 13 mil euros, 12 mil e tal, 13 mil euros por ano. O que acontece é que ao deslocalizar pessoas dali para outras unidades, elas vão consumir água, luz, por aí fora, também noutras localidades. Eventualmente vão-lhe pagar ajudas de custo ou subsídios de deslocação. Eu não vejo, sinceramente, que economia de recursos é que conseguem obter com esta redução do nível de serviço, passando isto de uma estrutura de tribunal tucur para a estrutura de uma extensão de proximidade, digamos assim. Eu penso que a Administração Pública Central já sabe na prática o que é que isso quer dizer? Mas eu temo que seja um balcão de atendimento, digamos assim. Eu estou obviamente muito insatisfeito com a situação por várias forças de razão. Em primeiro lugar, porque a Sra. Ministra, apesar de eu e vários colegas meus
termos solicitado audiências por diversas vezes para expor os nossos pontos de vista, ouvirmos o seu ponto de vista e tentarmos encontrar aqui uma plataforma de entendimento, até de partilha, eventualmente de responsabilidades nesta matéria, recebeu-nos apenas e só uma vez. Eu próprio assumi um compromisso, um acordo de cavalheiros, depois de ter tratado disso aqui em sede de reunião de Câmara, em sede da Assembleia Municipal, e me terem, digamos, mandatado para esse efeito. Assumi um acordo de cavalheiros com o meu colega de ancião, e a Sra. Ministra não disse que sim nem que não, na altura. Também não teria que o dizer no momento, estávamos em reunião e, portanto, dava-lhe, obviamente, a oportunidade e a disponibilidade de tempo para ponderar e pensar, mas parece-me que foi deselegante. Foi uma falta de respeito para com aqueles que foram legitimamente eleitos e que representam, com essa legitimidade, representam os interesses e as vontades da sua população. Uma falta de respeito não nos ter permitido voltar ao seu contacto para afinarmos aquilo que eram as nossas vontades e as suas intenções. E, portanto, fomos confrontados de forma direta e explícita com esta situação, apesar, obviamente, ela andar a ser já há muito tempo anunciada, preparada, psicologicamente foram preparando a comunidade em geral, até que, de um momento para o outro, deliberadamente tomam uma medida legislativa no sentido de lhe dar corpo e de consumar. Ora, obviamente, logo por aí não posso estar satisfeito e digo, lamento que assim tenha acontecido. Mas, mais do que isso, é a preocupação do esvaziamento dos nossos territórios, dos territórios de baixa densidade demográfica, esvaziamento daquilo que são as competências básicas e primordiais do Estado. E, portanto, não posso aceitar que, de bom grado, que assim aconteça. Uma das justificações é que já existiam, quando estávamos em reunião, já existiam há muitos anos 70 e tal municípios a nível nacional que não tinham tribunal. Pois, agora vamos arranjar mais 20, e um dia destes mais 27 e mais 30, ou mais, um dia destes temos apenas e só estes serviços nas grandes cidades, esvaziando, obviamente, competências estes territórios. Ora, isto não é, quanto à minha política, mais correta. Eu tenho consciência e tenho dito que existirão enormes janelas de oportunidade, existirá capacidade de promover grandes poupanças na administração central, nomeadamente nos grandes organismos da administração pública central, sem precisarem de estar a penalizar estes meios de baixa densidade com coisas de lana caprina que não vão seguramente modificar grandemente os valores do Orçamento de Estado. Infelizmente, como disse bem, é uma notícia que já não nos apanhou completamente desprevenidos, porque já andávamos regularmente a ouvir falar nela, mas é uma notícia que não me agrada e sobre ela irei continuar, obviamente, a debater-me. Ainda hoje tive uma conversa telefónica com um colega e vamos já na próxima quinta-feira fazer também ter reuniões com outros colegas que estão perante o mesmo problema, no sentido de perceber que medidas, que atitudes, que ações podemos ainda vir a tomar no sentido de minimizar não só esta situação, como eventualmente evitar que situações semelhantes ocorram noutros organismos desconcentrados da Administração Pública Central. Fala-se na Segurança Social, fala-se nas finanças, fala-se em tantas outras valências e responsabilidades da Administração Pública nestes territórios exercidas de forma desconcentrada, que obviamente nós devemos ser proativos e evitar que continue a proceder-se nestes termos, nomeadamente nos termos em que a Sra. Ministra da Justiça procedeu sobre esta matéria. Muito bem, Sr. Presidente, muito obrigado mais uma vez por nos ter concedido este tempo, por nos ter recebido na Câmara Municipal de Alvaiázar. Até uma próxima oportunidade. Eu é que agradeço, até uma próxima oportunidade, bem-aja, bom trabalho para todos vocês, um bom ano para todos aqueles que nos estão a ver e a ouvir. Muito bem, e é assim que finalizamos mais este especial informação. Voltamos numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com eles.
Um abraço, até já.